Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Agradeço imensamente a você que me acompanha através da TV, das redes sociais, do Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo minha colega advogada, a doutora Jaqueline Bim. A doutora Jaqueline Bim Boareto Manfrim é minha colega advogada com efetivo conhecimento na área de constituição de holding. Ela atualmente integra a banca Lauren, Volpon e Defina Advogados, aqui mesmo em Ribeirão Preto. A nossa pauta, holding familiar, importância e aplicação prática. O ADV Jus está no ar, fique aqui. Doutora Jaqueline, prazer te receber, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço, Marco, fico muito feliz de estar aqui com você e com a sua equipe, espero poder contribuir um pouquinho a respeito desse assunto. Certeza, um assunto tão bacana, né? Doutora Jaqueline, atualmente uma grande preocupação de muitos é justamente aí a proteção patrimonial, que muitos falam blindagem. O caminho para isso é uma holding? A holding hoje ela é muito utilizada nesse tema. Eu não gosto muito de tratar dessa expressão blindagem patrimonial, porque na verdade a blindagem efetiva não existe, né? Sim. Ela é uma estruturação e um planejamento que ela traz uma segurança, entre outros aspectos, para o patrimônio da pessoa física. Certo. Agora, existem tipos de holding, né? A patrimonial, a familiar, a empresarial, né? Qual o enfoque pode ser dado aí em cada uma, doutora? A holding empresarial, na verdade assim, a holding pura que eles chamam é aquela holding que tem no objeto social apenas a participação no capital social de outras empresas. A holding familiar e a empresarial, elas vêm com algum tipo de atividade empresarial junto com ela. Sim. Normalmente a familiar, a atividade que ela abrange é a mesma administração dos bens da família. Então, doutora, a efetividade da holding empresarial, ela é factível, hoje ela é usual, a gente se depara aí realmente com essa concretização? Ela é factível, ela existe sim bastante, mas o que acontece? Por ela ter uma atividade empresarial e ao mesmo tempo o bem dos sócios, ela acaba fugindo um pouquinho daquela proteção do patrimônio, porque sim, a própria atividade já inclui o próprio bem dos sócios. Doutora, e na confecção, né, o profissional da advocacia, o escritório que foi efetivamente cuidar desse viés, né? Como que faz para administrar lá o pessoal? Porque às vezes o diretor ou o presidente proprietário, ele às vezes pode sentir que ele está perdendo um pouco a mão. Isso acontece? Isso acontece. Na verdade, esse tema de holding, ele tem uma preocupação principalmente com o dono dos bens, com o proprietário dos bens. Tem algumas formas, alguns meios jurídicos que a gente consegue fazer para se efetivar essa proteção do patrimônio, essa estrutura mesmo que vai ser criada, sem desproteger, contudo, o dono dos bens, porque na verdade foi ele que constituiu tudo. Nesse viés aí, eu imagino, né, que podemos depreender que para fazer, então, a confeccionar uma holding familiar seja um pouco mais tranquilo. Sim, acredito que sim. As regras são simples, basta uma boa assessoria, que as pessoas tenham conhecimento do que está sendo feito, porque a gente nunca indica que se faça também sem saber, sem ter o conhecimento de tudo, estudar as cláusulas que vão ser colocadas no contrato ou no estatuto social, e daí para frente é só benefícios. Todo cuidado é pouco, né? Mas depois que for efetivado, o sucesso é garantido. Com certeza. É isso mesmo. Agora, uma holding familiar, ela pode ser viável em um pequeno estabelecimento comercial, uma pequena propriedade rural também, né, doutora? Sim, ela não tem esse tipo de limite, tá? Sim. Uma família pode criar uma holding familiar contendo um único imóvel ou dezenas deles. Certo. Porque às vezes as pessoas imaginam, olha, eu vou constituir, eu preciso realmente de uma assessoria de um advogado, a minha empresa não comporta. Quer dizer que isso é uma mística, isso aí não é assim que funciona. A gente sempre orienta que tenha uma assessoria no sentido de entender o que está sendo feito, né? Ter o conhecimento daquilo que está sendo feito, mas não, é muito simples. As pessoas imaginam que para eu criar uma holding familiar, uma holding patrimonial, eu preciso ter 10, 20 imóveis para valer a pena. Não, um único imóvel, dependendo da situação do caso concreto, ele já vale a pena. Independente daquele
daquele valor do patrimônio, que às vezes a pessoa imagina que não seja um patrimônio alto, às vezes é porque não tem uma certa liquidez, né? Mas depois isso acaba não sendo verdade, né? Porque quando existe aquela palavrinha acomoriense, né, que é justamente o momento da morte, é que sim vai ser sopesado esse valor. E justamente é aí onde que tem a importância da holding sobre os demais procedimentos judiciais, doutora. Sim, com certeza. Uma das principais buscas quando uma pessoa cria uma holding familiar é exatamente esse planejamento sucessório. Sim. É ele poder controlar como vai ser feito, economizar e não ter problemas que são inerentes mesmo ao momento do falecimento de um ente querido. Então, isso aí é naquele momento que a pessoa está vulnerável, né, já tendo essa preparação, com certeza vai aliviar, né, todas as tensões. Agora, é plenamente legal, né, a holding é plenamente legal e nada tem a ver aí com subterfúgio, desvio de obrigação legal, né, no âmbito fiscal, né? Apesar das vantagens tributárias, doutor? Sim, com certeza. Isso é muito importante que as pessoas tenham ciência que, de forma alguma, a holding é uma forma de burlar leis, burlar direito de credores, no casamento mesmo, não. A constituição de uma holding é um ato totalmente lícito, que ele é feito simplesmente para um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório, um planejamento tributário, mas ele é completamente lícito. Certo. Olha, meus amigos, eu quero pedir aqui licença à doutora Jaqueline, minha convidada de hoje, para fazer um parênteses de agradecimento ao pessoal da OAB, na pessoa do doutor Domingos, que é o seu presidente, também a doutora Marília, que nos acolheu na Casa do Advogado, onde nós ministramos o nosso workshop no último dia 3 de agosto. Muito obrigado a todos. Inclusive, também quero consignar um agradecimento especial à construtora Liftplan, que nos brindou com um maravilhoso coffee break na mesma oportunidade. Construtora Liftplan, para o alto sempre. Muito obrigado ao Dr. Wellington Alves, ok? Momento importantíssimo agora, momento do ADV especial, com a doutora Cristiane Jacó. Veja. Olá, amigos do ADV Jus, meu nome é Cristiane Bassi Jacó, sou advogada e dentro do direito sucessório, hoje vou abordar a importância da mediação nos processos de inventário. O direito sucessório é a transferência do patrimônio de uma pessoa falecida a seus herdeiros. Contudo, podemos afirmar que nem sempre essa transferência se dá de forma tranquila e amigável entre as partes envolvidas. Frequentemente, quando os herdeiros se reúnem para discutir os termos do inventário da partilha, em razão de possível desequilíbrio emocional frente à perda do ente querido, as divergências de interesse das partes, bem como outras situações técnicas, emocionais ou até mesmo psicológicas, podem fazer com que o inventário se torne litigioso, ou seja, os herdeiros passam a não se entender, gerando assim conflitos. Surge dessa forma a necessidade de composição dos conflitos. E um dos mecanismos que temos para a pacificação é a mediação, que é a utilização de técnicas que propiciam o diálogo entre os herdeiros, que são convidados à reflexão e à análise do contexto vivenciado, assistido sempre por um mediador, que é uma pessoa neutra e que os auxilia a juntos construírem a solução do impasse. Um desdobramento interessante da mediação é que ela busca a solução consensual e amigável, bem como a satisfação de todos os envolvidos, garantindo a continuidade das relações e o bom relacionamento entre os herdeiros. Os conflitos nos inventários muitas vezes são inevitáveis, bem sabemos. Contudo, a mediação contribui de uma maneira eficaz, uma vez que faz com que os herdeiros lidem com as dificuldades de forma mais madura, incentivando as partes a observarem positivamente os conflitos e os entendendo como fatos naturais. A dica de hoje é para aquelas pessoas que estão em conflito familiar diante do inventário de um ente querido. Busque conhecer a mediação, seja ela judicial ou extrajudicial, pois ela pode ser a diferença entre a harmonia e a ruptura da família em um momento tão especial que envolve o inventário de uma pessoa. Agradeço a atenção de todos e logo voltarei com mais direito sucessório. Até breve! Ok, muito obrigado, doutora. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, aqui você sabe, rapidinho voltamos já. Aguarde.
Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234 2720. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. ADVJus, tô ligado. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo a minha colega advogada, a doutora Jaqueline Bin. A nossa pauta é holding familiar, importância e aplicação prática. Você estava esperando essa pauta, não é mesmo? Então, agora eu quero perguntar aqui para a doutora, para que ela sublinhe um pouquinho, doutora, justamente a gente possa focar, né, as vantagens essenciais. No caso da holding familiar, que é o foco principal aqui, quais são aí as principais vantagens? Existem muitas vantagens na constituição de uma holding familiar. Dentre elas, as mais importantes que eu posso citar hoje para vocês são as seguintes. A unificação no mesmo local, fático, claro, do patrimônio da família. Isso facilita tanto a administração desses bens, como até o crescimento desse patrimônio, tá? Quando as famílias criam e constituem uma holding familiar para a administração dos bens próprios, elas podem inclusive direcionar essa administração para as pessoas que tenham uma competência técnica maior sobre isso, contratar eventualmente, se for o caso, um administrador não sócio da empresa, tudo isso. Além dessa vantagem, a gente também pode citar vantagens tributárias, tanto no dia a dia da empresa, quanto num planejamento sucessório. Em relação ao dia a dia da empresa, eu posso citar que a gente pode tirar como base o próprio imposto de renda, que na pessoa física é muito maior do que na pessoa jurídica. Numa pessoa jurídica, eu consigo, além de tudo, escolher o regime tributário que eu vou seguir, dependendo, claro, sempre de uma avaliação do caso concreto, mas se uma pessoa jurídica trabalha, por exemplo, no lucro presumido, sai de uma pessoa física pagando um imposto de renda de 27,5% e cai para 12%, 14%, 15% na pessoa jurídica, que por si só já é uma grande vantagem. Sem dúvida, uma grande vantagem. Ainda mais no nosso país, que a carga tributária é tão grande. Sem dúvida. Doutora, agora como fica, né, a questão, por exemplo, do inventário, né, do arrolamento, ITCMD, por exemplo, que é uma coisa difícil, né? No caso de quem já tem uma holding constituída. Tá, na verdade é o seguinte, os custos do inventário são muito altos, porque além do imposto em si tem custos de processo, custos de advogado, tudo isso. Quando a pessoa já tem uma empresa constituída, ela consegue fazer um planejamento disso. Existe na própria legislação a possibilidade de você fazer um adiantamento de legítima, que é você passar o seu patrimônio para os seus herdeiros necessários em vida. Você vai fazer isso de forma total, ou você pode fazer de forma parcial, que é o que a gente indica normalmente, até para ter uma maior economia. Você fazendo doações parciais, doações de valores menores, você consegue entrar na possibilidade de não incidência do ITCMD. Então, quer dizer, já é uma economia, que hoje no nosso estado o ITCMD está em 4% a alíquota. Sem dúvida. E é uma boa, só nessa vantagem ela já é bem centuplicada, né, doutora? Agora, é possível, né, é simplificada a possibilidade de ingresso ou de saída dos sócios na holding? Em relação a isso, é importante dizer primeiramente o seguinte, que a holding ela não tem uma forma societária obrigatória. Ela pode ser constituída tanto como sociedade anônima, sociedade limitada, vai depender realmente do interesse das partes. Geralmente, ela é criada como forma limitada por esse aspecto, sim, porque uma empresa limitada, o contrato social, ele é um contrato mais personalíssimo, ele consegue descrever o que as partes, o que os sócios ali envolvidos querem que seja feito na própria empresa. E uma das cláusulas que geralmente tem nesse contrato social é exatamente isso, uma restrição à entrada de terceiros nessa sociedade. Por se tratar de uma sociedade familiar, a intenção das pessoas e o objetivo principal é exatamente que aquilo fique concentrado no seio familiar e não que estranhos à relação possam aderir. Tá certo. Agora, no universo contemporâneo, né, tantas modificações, tantas mudanças, né, devem ser inseridas aí no contexto justamente desse assunto que a gente está abordando aqui.
né? Mas quais são, doutor, assim, aquelas cláusulas de prudência que todos que querem constituir uma ronde devem consignar no contrato? Quais cláusulas são, assim, vamos dizer assim, que são essenciais constar? Eu acredito que essa cláusula de transmissão inter vivos e causa-morte sejam as mais importantes nessa situação. Porque a intenção principal dessa Constituição, voltamos a dizer, é organizar e proteger o patrimônio. Então, a gente prevendo regras restritivas, ou que sejam simplesmente regras de como vai funcionar a transmissão dessas cotas ou ações entre pessoas vivas, ou no caso do falecimento de alguém, isso protege bastante a situação da empresa. Doutora, o pessoal é usual, né, às vezes nos contratos, principalmente de doação, que normalmente são celebrados através do cartório, o pessoal coloca lá a cláusula de inalienabilidade, de reversão, né, de impenhorabilidade. É também possível que seja inserido esse tipo de cláusula? Né? Sim, com certeza. Essa é uma dos meios que a própria legislação traz para proteger quem é o dono do patrimônio, que conforme a gente já falou. Existem 4 cláusulas de proteção quando se faz uma doação, que é a cláusula de reversão, que de forma muito resumida significa que se o donatário, a pessoa que recebeu aquela doação, falecer antes de quem doou, esse patrimônio volta para o doador, ele não passa para os herdeiros desse donatário. Tem a cláusula de impenhorabilidade, que impede que esse patrimônio seja penhorado por eventuais credores desse donatário. Inalienabilidade, que significa que ele não pode ser vendido, isso pode ser de forma indeterminada ou por um prazo determinado, por uma situação eventual. E a cláusula de incomunicabilidade, que é uma forma de proteger que aquele patrimônio ele seja disperso no caso de casamentos. Então, o que significa? As pessoas que participam daquela empresa, que receberem uma doação com essa cláusula, mesmo que venham a se separar, divorciar, esse patrimônio que foi recebido com essa cláusula não vai se comunicar com o cônjuge. Tá certo. Meus amigos, mais um momento do qual eu sempre chamo aqui de importante. É mais um ADV especial, Direito Notarial, com o doutor Wendel Salomão. Confira. Olá, amigos! Dentro do direito notarial e registral, falarei hoje a vocês a respeito do testamento vital ou escritura declaratória de disposições antecipadas de vontade. Trata-se de documento por intermédio do qual a pessoa antecipadamente expressa sua vontade referente a eventuais tratamentos médicos a que deva ser submetida em momentos em que esteja incapaz de se comunicar. Tem previsão legal em resolução do Conselho Federal de Medicina, mas deverá ser lavrado quando a pessoa estiver em plena capacidade. Antes de qualquer ponderação, a nomenclatura utilizada habitualmente está tecnicamente incorreta. Isto porque o testamento é um documento que surge efeito após a morte do testador, e o documento que tratamos produzirá efeitos em vida, no momento em que a pessoa adoentada estará impossibilitada de manifestar a sua vontade. Estamos diante de uma escritura declaratória, a qual sugerimos o nome de Escritura de Disposições Antecipadas de Vontade. A escritura de disposições antecipadas de vontade poderá ser feita a qualquer momento, visando nortear a atuação médica, em casos de acidentes ou doenças que levem a pessoa a um estado de inconsciência. O próprio declarante pode expressar a sua vontade de maneira indireta, ou ainda nomear um procurador. É aconselhável também que seja acompanhado de seu advogado, para inclusive ajudá-los nas demais decisões que vier a tomar. Com esse documento, evita-se deixar exclusivamente nas mãos dos médicos e familiares a escolha de qual rumo dar ao tratamento. Quando e se necessário, importante frisar que tais declarações de vontade não têm observância obrigatória. O médico não a levará em consideração quando estiverem em desacordo com os preceitos ditados pelo Código de Ética Medicinal. Nem sempre planejar momentos difíceis é algo agradável. No entanto, documentos como a escritura de disposições antecipadas de vontade são uma suma importância não só para direcionar o rumo do tratamento médico, evitando deixar uma decisão tão valiosa nas mãos dos familiares abalados pelo momento de dor, mas principalmente para garantir a real vontade do paciente que seja respeitada, observados os preceitos éticos da medicina. Agradeço sua atenção e voltarei em breve com mais tópicos do direito notarial e registral. Até mais! Legal, muito obrigado, doutor. Mais um intervalinho aqui, você sabe, rapidinho, voltamos já já. Aguarde, por favor.
Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. ADVJus, tô ligado. Legal, estamos de volta com o ADVJus. Hoje, você sabe, eu estou recebendo minha colega advogada, a doutora Jaqueline Bin. Nós estamos falando a respeito de holding familiar, a sua importância e aplicação prática. Doutora Jaqueline, o pessoal quer saber, né? Olhando aí para o lado interessante, aquele que é o lado do bolso, o pessoal quer saber o seguinte: o custo de constituição, ele é um custo viável, é muito caro, é um custo interessante, doutora? Não, o custo para se constituir uma holding é bem tranquilo, tá? Você vai ter os custos com o registro disso no órgão competente, dependendo, claro, da classificação societária da empresa que for escolhida. E um dos aspectos até relacionados a isso, que é bastante interessante, é que para você constituir uma holding, você precisa compor o capital social dessa holding, que no caso de familiar, patrimonial, normalmente é com o patrimônio dos sócios, né? E a nossa própria Constituição, ela prevê que o imposto que seria incidido nessa movimentação, que seria o imposto ITBI, ele não incide no caso de integralização do capital social. Então, você tem mais essa economia. Certo, que bom, né? Agora, após a Constituição, doutora, é possível modificações, alterações? Como é esse procedimento? Não, isso é bem tranquilo também. A partir do momento que você institui, embora ela seja chamada como holding, ela é uma empresa como outra qualquer. Então, se ela tiver um estatuto social ou um contrato social, qualquer tipo de modificação que vá ser feita, tem que simplesmente seguir as regras daquele tipo societário. Certo, é previsto ali, né, doutora? Sim, com certeza. Agora, um dos sócios, né, que já pode, inclusive, vamos supor que ele seja tá ali fazendo parte do contrato. Ele pode também deixar consignado ali uma cláusula sucessória no caso de uma eventualidade? Com certeza, isso pode ser previsto, principalmente em sociedades limitadas, que a gente tem uma liberdade maior de colocar ou tirar cláusulas do contrato social. Claro que as regras do Código Civil têm que ser seguidas, mas a gente consegue mudar e fazer a empresa ficar com a cara daquela família, com a cara do que eles querem. E cláusulas dessa natureza são totalmente possíveis. E é possível também, né, doutora, conforme vai passando o tempo, vão acontecendo ocasiões e situações, pode também sofrer ali algumas adequações que podem ser inseridas no contrato ou no contexto? Sim, com certeza. Se a legislação trouxer inovações, coisas que sejam benéficas ou que as pessoas no momento da Constituição não queriam colocar e a partir do momento, a partir da prática do dia a dia resolvem inserir, isso é feito de forma muito tranquila. Vai mudando, né? Ah, com certeza. Vai mudando. Agora, todo contrato deve ser acompanhado ali do acordo de cotistas em separado. Isso aí é assim, é a pá de cal, tem que ter. Ah, sim. É a forma que os sócios mesmo, que as pessoas têm para colocar tudo que é possível, né? Para prever tudo, porque a intenção, como a gente já disse, é exatamente essa. É evitar conflitos no futuro, evitar problemas no futuro. Então, tudo que puder ser previsto naquele momento de regras dessa natureza, a gente orienta que seja feito. Por isso mesmo que deve ser feito, então, um planejamento, né? Uma reunião ali com o advogado de confiança, com o escritório que às vezes foi eleito para fazer a holding, né, doutor? Tem que ter aquelas reuniões preliminares para que tudo fique esclarecido, para depois ninguém ficar infeliz, ficar descontente, não é isso? Com certeza. De nada adianta as pessoas quererem fazer um planejamento tributário, planejamento sucessório, um planejamento patrimonial pela constituição de uma holding, se elas não souberem efetivamente o que isso vai trazer na vida delas. Tanto de consequência jurídica, consequência tributária, tudo isso tem que ser avaliado no caso a caso, pois existem sim situações em que talvez não seja viável a constituição dessa empresa. Então, elas realmente têm que avaliar, os sócios têm que entender tudo o que está sendo abrangido naquele contrato que vai ser assinado e registrado, porque a partir do momento do registro, é aquilo que vai valer entre eles. Doutora Jaqueline, o que mais nós podemos colocar em nível de holding familiar? A gente não tem aqui o objetivo de esgotar a matéria, a senhora muito bem falou, acho que praticamente dos principais tópicos. Tem alguma outra coisa que a senhora gostaria de deixar aí consignado para os nossos colegas que nos acompanham?
Gostaria principalmente de ressaltar que esse é um procedimento lícito. As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Quando se fala em blindagem, em segurança patrimonial, as pessoas acham que isso é uma forma de se burlar a lei, de fraudar credores, tudo isso. Eu só queria deixar muito claro que não é isso. Pelo contrário, a constituição de uma holding familiar, ela só traz benefícios. Se vocês puderem procurar saber um pouco mais desses benefícios, espero ter contribuído um pouquinho nesse entendimento, vocês vão ver que realmente é bastante viável. Tá certo. Olha, meus amigos, a OAB vai realizar a OAB Music. Você vai conferir agora na nossa agenda. Fique por dentro, veja. No dia 15 de agosto, às 12 horas, acontece no Anfiteatro da Faculdade de Direito da USP o lançamento do edital O Mundo em 90 Minutos. Vale muito a pena prestigiar, principalmente você que pretende estudar no exterior. Se ligue! Já no dia 18 de agosto, a CEA Jovem da 12ª Subseção promove o OAB Music Festival. Esse evento, como eu já disse, será no dia 18, às 18 horas, no estacionamento da Casa do Advogado. Muito legal. A entrada é franca. Prestigie. Ok, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa e eu quero agradecer muito a minha colega doutora Jaqueline Bim, com quem eu falei a respeito de holding familiar, holding de uma maneira geral. Doutora Jaqueline, muito obrigado da presença. Agradeço vocês pelo convite e me coloco à disposição sempre que eu puder auxiliar em alguma coisa. Tá certo, muito obrigado. Um abração ao pessoal especial do escritório, ok? Muito obrigada. Tá certo. Olha, meus amigos, vocês podem novamente acompanhar este programa com a doutora Jaqueline, eu realmente indico, ok? É só você acessar o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, youtube.com/advjus. ADVJus, tô ligado. Fico por aqui, prometo voltar em breve com o programa novo. Forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.